Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para nós ter todos vocês aqui, vocês aí no YouTube. Sejam muito bem-vindos também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, tem sido comum na humanidade em geral, que é a ansiedade. Para explanar mais a respeito desse assunto e depois nós vamos mostrar como esse projeto, ao qual vocês foram convidados a conhecer hoje, vai poder beneficiar você e trazer saúde e qualidade de vida para você, caso esse seja o seu problema ou da sua família. Você vai observar também que esse projeto ele ajuda em muitas outras patologias. Mas hoje o nosso tema é a raiz das ansiedades. Como controlar? E para isso, nós vamos convidar a nossa terapeuta, a Jaciane. Vou destacar você aqui, Jaciane. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa Obrigada aí noite. pela Vou deixar apresentação. você, vou deixar você se apresentar e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. Me chamo Jaciane Martins, eu sou terapeuta integrativa e consteladora familiar. E eu fui convidada aí para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a origem da ansiedade, né? A ansiedade que a gente vai falar hoje não é aquela ansiedade boa que a gente tem quando vai fazer uma viagem, quando um filho vai se formar, ou quando a gente vai comprar uma coisa que a gente queria muito, né? Hoje a gente vai falar sobre aquela ansiedade que tem perturbado de 70% a 80% da população mundial. As pessoas hoje estão falando cada vez mais nesse assunto, né? Ela tem se tornado cada vez mais comum. Muitos chegam ao ponto de ter ansiedade crônica, né, e precisar usar a medicação. E às vezes, como aconteceu comigo, talvez tenha acontecido aí com muitos, ou você está passando por isso, né? Onde a ansiedade ela continua aumentando, os sintomas continuam aparecendo cada vez mais fortes e a medicação para de funcionar. Aí você volta no médico, a medicação aumenta, e parece um ciclo vicioso, continua, né? A medicação não é efetiva para acabar com a ansiedade. Hoje a gente vai entender o porquê que ela não acaba com a ansiedade, ela apenas trata os sintomas, né? E como então ficar livre desses sintomas. Talvez aí para alguns conseguir até zerar, quem sabe, né? Ter de vez em quando só uma ansiedade, que é natural, né? Mas não a ansiedade crônica mais, né? Bem, a ansiedade, ela tem alguns sintomas comuns, né? Como, por exemplo, o aceleramento no coração, as mãos que soam frio, né? O peito que às vezes aperta, esmaga, a falta de apetite ou aquela compulsão de comer algo que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Para alguns o intestino prende, para outros até solta, às vezes pode até desenvolver alguma irritação no intestino por causa dela. E ela passa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, né? Outro sintoma que é muito comum, que às vezes as pessoas não se dão conta que é da ansiedade, é a dor de cabeça constante. Aquela dor de cabeça que aparece com frequência, ela é intensa, às vezes na nuca, às vezes na fronte, às vezes um lado dela só, né? E a dor muscular. Sabe aquele dia que você acorda que o corpo parece que você lutou a noite inteira, né? Pode ser sobrecarga de ansiedade, né? Dores musculares muito fortes. E esses sintomas vão atrapalhando o nosso dia a dia, vão nos tirando da rotina, né? Que a gente precisa trabalhar, cuidar dos filhos, da casa, e a gente vai perdendo a mobilidade da nossa vida, né? Isso acaba fazendo com que a gente, às vezes, precise mesmo procurar um médico para ter ajuda. Só que, como aconteceu no meu caso, né? A gente vai ficando decepcionado porque o médico também não consegue ajudar muito e a gente vai entender o porquê hoje, tá? A ansiedade, às vezes, a gente diz que ela vem por causa das situações que a gente enfrenta, né? A gente vem vindo aí depois de uma pandemia, onde a ansiedade aumentou muito depois dela.
Então, às vezes, a gente acarreta a culpa à pandemia, né? Às vezes, a gente pode dizer que é por causa de alguém que a gente perdeu na morte, por causa de uma doença, por causa das incertezas financeiras, né? Que está cada vez pior nesse sistema. Às vezes, por causa dos problemas que estamos enfrentando na família. Enfim, né? Motivos temos muitos à nossa volta que a gente acha que é o culpado de ter aumentado tanta ansiedade hoje em dia. Mas talvez você se surpreenda em descobrir hoje que a ansiedade não tem nada a ver com coisas externas. A ansiedade é algo de dentro de você e que só pode ser controlado por você. Mas é chocante às vezes essa fala, né? Por quê? Então a gente vai entender hoje que a ansiedade, ela pode ser potencializada por fatores externos, é verdade, né? Mas ela não começou por causa disso. Porque, pense um pouco, se fosse apenas os fatores externos que acarretassem na ansiedade crônica, né, que nós vemos hoje, todos teríamos ansiedade, porque todos estamos no mesmo sistema, todos temos os problemas muito semelhantes, é claro que diferentes, mas em cargos quase que iguais, digamos assim, só mudam os problemas, digamos, em cada casa, né? Mas todos estamos num sistema esgotante. Então, se fosse apenas fatores externos, todos teríamos ansiedade crônica. Por que que isso não acontece? Então, muitas pesquisas foram feitas e hoje nós conseguimos dizer que a ansiedade, na verdade, ela é um traço de personalidade. Traço de personalidade, assim, como assim, né? A gente vai entender o que que isso quer dizer. Mas, de início, a gente precisa entender que nós nascemos com uma tendência herdada dos nossos pais a ter ansiedade. Quando a gente nasce com aquela tendência, as coisas exteriores, por assim dizer, só são uma gota d'água que faltava para que a gente venha ter uma ansiedade constante e, se não cuidarmos, ela vai se tornar crônica. Então, essa ansiedade, esse medo constante que a gente sente, que às vezes a gente não sabe nem dar nome do que é. Às vezes você está bem com amigos, numa roda de amigos conversando, de repente você começa a se sentir mal, né? Gatilhos vêm na sua mente e você começa a ter uma crise de ansiedade ali sem nem saber por que começou. A pessoa, muitas vezes, ela sente uma tristeza tão profunda, é como se o peito tivesse rachado ao meio, podemos dizer assim, né? A ansiedade é algo que atrapalha muito a vida de uma pessoa e pode fazer ela até se afastar das pessoas que ama, né? Por isso é tão importante a gente ter uma visão mais ampla dela, para poder entender, e quando a gente entende a doença, a gente consegue obter o controle dela, por assim dizer. Uma coisa que é importante a gente destacar, eu gosto sempre de falar isso, né? Esses sintomas todos que nós falamos até aqui, né? Sintomas físicos, esse medo e tristeza profunda, são luzes que se acendem no seu corpo para chamar a atenção para algo. Então, imagine que tem uma luzinha lá no seu carro acendendo, e acende. E você ignora, e acende, e você ignora. Você vai lá e vai quebrar ela, fazer ela parar de funcionar para parar de me incomodar. Não, né? Você vai dar atenção, deixa eu ver o que está acontecendo, porque senão o motor do teu carro pode fundir, e você pode ficar na estrada. Então, a ansiedade, ela está dando sinais no seu corpo para chamar a tua atenção para alguma coisa. Não cale ela apenas. Ouça o seu corpo. Tente entender o que ele quer te mostrar. Tem algo muito importante aí que ele está querendo chamar a sua atenção. E quanto mais intensos os sintomas, mais você precisa olhar para eles. A medicação só vai calar esses sintomas. E daí você vai deixar de olhar para onde precisa. Então, vamos usar essa sessão de hoje, que vamos fazer aqui em grupo, digamos assim, para que a gente olhe com um olhar mais atento para isso, para esse tema, né? Olhar o que a ansiedade quer te mostrar. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a causa, tá? Para vocês entenderem por que ela acaba aparecendo. Então, existe uma predisposição genética, como a gente falou, veio lá no nosso DNA, né?
A gente herdou dos nossos pais, que provavelmente já lutavam aí com ansiedade, ou um ou outro, ou às vezes os dois, né? E, além disso, nós estamos vivendo num mundo que, além de toda essa pressão externa dos problemas, as pessoas estão se tornando cada vez mais imediatistas. As pessoas querem as coisas para o ontem, né? Aceleram tudo que vão fazer. Isso acarreta em mais pressão psicológica para que a ansiedade apareça. A impaciência, querer que a fila ande logo, que o aplicativo abra rápido, que o computador reinicie rápido, tudo a gente quer para ontem, né? É comida que a gente pede no celular e quer que chegue rápido, tudo a gente quer rápido. Essa aceleração a gente também traz para o nosso cérebro, sobrecarregando ele, né? Nós vivemos num mundo onde se exige cada vez mais que as pessoas sejam multitarefas, né? Que façam várias coisas, às vezes, ao mesmo tempo, para dar conta do tempo, para dar conta da lista de coisas que tem para fazer. Isso trazendo para o cérebro que ele divida a atenção com várias coisas, também sobrecarrega o cérebro. Todo esse ambiente estressante, cheio de pressão nas empresas, né, que trazem tudo isso, nas famílias, nos ambientes que nós vivemos, às vezes até de amigos. Ah, eu tenho muito o que fazer. A minha vida é muito corrida. Quantas vezes você já disse essa frase? Quanto mais você afirma isso, mais o teu cérebro acredita. E mais tarefa ele vai ter que te dar para cumprir, porque você fala constantemente essa frase. E ele valida o que nós falamos. Ele faz acontecer. Então, mais ainda, o seu cérebro vai trazer tarefas para que você cumpra, né? O que que acontece com todo esse aceleramento que a gente falou, de todas essas coisas que a gente disse aqui? É que nem você pegar um ventilador, acelerar ele numa velocidade que ele não suporta, porque ele não foi feito para aquilo, e deixar ele ligado por um bom tempo. O que que vai acontecer? Vai queimar. E é isso que acontece com o nosso cérebro. Ele é uma máquina e às vezes a gente esquece disso, né? A gente superacelera ele mais do que ele foi feito para dar conta e quer que ele fique ligado mais tempo do que ele foi feito para ficar, né? Muita gente hoje não dorme o suficiente, então quer que ele fique ali acelerado muito mais tempo. E infelizmente o mundo que a gente vive diz que isso é normal. Isso é de um mundo que nós vivemos hoje, precisa ser assim para que a gente cresça nas empresas e dê conta das demandas, né? Então, pense que isso vai cobrar um preço. E a gente precisa parar agora, vamos aproveitar que estamos aqui, pensar e avaliar como está sendo a nossa vida até aqui, né? E se a gente quer que continue assim, acelerada, tão acelerada, né? Hoje, uma das coisas também que pode ser o combustível aí, né, como causa da ansiedade, são as coisas internas também, né? Erros, críticas, frustrações e incertezas são coisas internas nossas que também podem produzir a ansiedade, aumentar a chance de você ter uma ansiedade crônica, né? Então, como que tá as minhas autocobranças? Quando eu erro, eu consigo levar numa boa? Ou será que eu sou aquela pessoa que eu posso ter feito 99 coisas certas num dia, mas se eu cometo um erro, ah, não, estragou o meu dia. Ih, meu dia foi péssimo hoje, né? Às vezes a gente se exige demais, a gente impõe um grau muito elevado para nós mesmos, um grau que a gente não dá conta de alcançar. Aí uma vez, um dia lá no mês, você alcança aquilo que você queria, aí você fala, ah, agora sim. Só que os outros 29 que você não alcançou, você está ali se maltratando, se cobrando num grau muito grande, né? Então aí é que mora o perigo. E quando você recebe uma crítica de um amigo, de uma pessoa que te ama, ou de um chefe, como que você reage? Você fica chateado? Você volta para casa magoado? Você leva para o lado pessoal? Ou você fala, puxa, que bom que alguém me mostrou algo que eu preciso melhorar, eu preciso dar atenção para isso mesmo, né? O crescimento precisa de que alguém traga atenção, às vezes, alguma coisa que a gente precisa crescer. E frustrações?
como você reage com elas? Será que quando você coloca metas para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, e não consegue alcançar? Tá tudo bem, vou ver o que eu consegui fazer e ficar feliz com isso. Ou não, você fica frustrado a ponto de ficar mal com aquilo. E as incertezas? A gente vive num mundo cheio de incertezas hoje, né? Tantos problemas que vêm acontecendo, a gente não sabe como vai ser o amanhã, a semana seguinte, o ano que vem. E às vezes essas incertezas é o que mais alimenta a ansiedade. Podemos até taxar que ansiedade é excesso de futuro, né? Ela é medo do que ainda não aconteceu e de que talvez nunca aconteça. Então, pense um pouquinho em como estão as suas reações internas, às coisas que acontecem, aos pensamentos que lhe vêm. Tudo isso também pode ser combustível para a ansiedade. Então, até aqui, nós vimos que tem muita coisa, é uma soma de coisas que pode levar à ansiedade crônica, né? Mas eu falei um termo que às vezes você ficou em dúvida aí, né? Ansiedade é um traço de personalidade. Como assim? Um traço de personalidade é a soma de duas coisas, do temperamento e do caráter. Temperamento é aquilo que a gente herda dos pais. Então, a gente herdou, já veio, não está no nosso controle, não tem como controlar. Mas o caráter é você que constrói. Então, eu posso decidir se eu quero continuar com o caráter que eu tenho até aqui ou se eu posso mudar ele para frente. E se a ansiedade é um traço de personalidade, eu posso ter herdado, mas eu posso decidir se eu quero continuar alimentando ele ou não. Eu posso estar no meu controle de fazer isso. Ninguém te ensinou até aqui, mas está no seu controle. Ufa, que alívio saber, né? Porque medicação, ela vai agir nos sintomas da ansiedade, tá? O médico te dá uma medicação, sim, e você precisa muitas vezes de início de tratamento, porque vai te ajudar a obter controle sobre os sintomas. Acalmar sua batida cardíaca, sua respiração, tirar aquela tremedeira, aquele suador que você fica, trazer um pouco mais de calma para sua mente, para daí você procurar um tratamento psicológico, né? Um tratamento ou com terapeuta ou com psicoterapeuta. Ah, já, se eu já uso a medicação, eu já procurei um psicólogo, mas eu ainda não consegui obter controle da ansiedade. Por quê? Porque para você ter o resultado que você quer com ansiedade, você precisa se envolver o máximo possível com o tratamento psicológico. Porque se é um traço de personalidade, gente, ninguém consegue entrar na sua mente e ter controle disso. É só você que pode mudar isso. E por isso, uma terapia onde só existe a conversa, o desabafo, não funciona, tá? Tem que ser aquela terapia mais dinâmica, onde o teu terapeuta vai te dar tarefas, vai te dar exercícios para que você faça para aprender a controlar sua personalidade e mudar ela. Por que que a gente consegue mudar? Bom, porque foi a nossa história que veio mudando a nossa personalidade até aqui, né? A gente não nasceu com essa personalidade que a gente tem hoje. A gente é igual aquelas pedrinhas de rio redondinhas, sabe? Que vai batendo, batendo, batendo e fica redonda. Nós somos hoje resultado da nossa história. A gente veio batendo, batendo, batendo e chegou nesse resultado que a gente está hoje, né? A gente não programou ser do jeito que a gente é. A gente é o resultado de uma história. Então, se a história moldou quem a gente se tornou, hoje eu posso conscientemente mudar quem eu sou para me tornar o que eu quero ser. Está no nosso controle fazer isso. Prova disso está lá no nosso manual de instrução. Você conhece nosso manual de instrução? Já leu ele? Lá está escrito assim, ó, parai de estar ansiosos. Bem, se o nosso Criador escreveu no nosso manual de instrução que dá para parar de estar ansioso, é porque dá. Ninguém nos ensinou até aqui. Hoje a gente vai começar a aprender como se faz isso. Mas é possível, gente. Pense que benção. Pense você conseguir controlar as crises de ansiedade,
controlar sua ansiedade constante, a ponto de não precisar mais de uma medicação. Isso é maravilhoso, né? Eu digo que para mim foi libertador quando eu consegui parar. Foi aos pouquinhos, mas dá para parar. E a gente pode ir obtendo controle da nossa mente. Mas o segredo é você se tornar o gerente da sua mente. Como assim o gerente? Gerente da minha mente. Olha, gente, esse é um ponto crucial aqui para a gente falar. O fato de a ansiedade estar sob o seu controle não é para você sair daqui se sentindo culpado hoje, pelo amor de Deus. Puxa, a Jaciane disse que é tudo culpa minha. E eu que quero ficar ansioso e eu não estou controlando, então a culpa é minha. Não, gente, pelo amor, tá? A ansiedade já é excesso de culpa do passado. Então vamos se livrar da culpa. O que a gente quer dizer é que está ao nosso alcance obter controle dela. Mas para isso alguém tem que ensinar mesmo. Ninguém ensinou como é que a gente ia controlar. Então hoje nós estamos aqui para começar a aprender como eu posso ter controle da ansiedade. Não é para ninguém sair daqui com crise de culpa, não, tá? E sim com a chave na mão, para começar a abrir essas portas para você ficar livre da ansiedade. A sua mente, ela quer poupar energia, tá? Ela trabalha em torno de duas funções, te proteger e poupar energia. Para te proteger, ela vai ver que perigos existem e vai traçar comportamentos, padrões de comportamento, para que você poupe energia. E a ansiedade, digamos assim, é um traço de personalidade criado para poupar energia. Então, quando a gente vê um perigo, vamos se proteger. E ela já traçou esse padrão de comportamento. Agora a gente precisa mudar isso, mudar esse padrão de comportamento para que agora a gente se proteja de outras maneiras, né? Consiga trazer calma para nossa mente, para ela se sentir segura. E essa mudança está só sobre o seu controle, não está sob o controle de uma medicação, nem de um terapeuta ou psicólogo. Ele vai te dar a chave, mas é você que vai abrir as portas e conduzir a sua vida. Por quê? Porque o remédio ele não age em mágoas, em culpa, que é o que vai alimentar cada vez mais a sua ansiedade. A pessoa que tem crises de ansiedade, ela tem muita mágoa e culpa guardada. E a medicação não pode aliviar isso. É a gente que vai decidir se a gente quer continuar guardando elas lá na nossa caixinha de lembrança ou se a gente quer se livrar dela, quer soltar ela e mandar ela embora. Está, sim, no nosso controle. A gente pode aprender a fazer essa faxina mental, ser o gerente da nossa mente. Como que a gente passa a gerenciar a nossa mente? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre isso, né? Uma coisa muito importante é nós passarmos tempo conosco mesmos. Como que a gente faz isso? Primeiro, uma das dicas é a gente passar menos tempo de frente com aparelhos eletrônicos, né? Hoje é muito comum a gente ver as pessoas numa fila, numa sala de espera. Ela tem que esperar alguma coisa, ela já tira o telefone da bolsa, do bolso, né, e começa a olhar. Ela já começa ali responder mensagens, olhar redes sociais, né? E isso acelera a mente, porque não deixa a mente descansar, não deixa a mente fazer aquela autoanálise e faxina emocional. Está sempre ocupada com outras coisas, né? Outra coisa, o mundo hoje está cada vez mais sobre pedras, né? A gente tem cada vez menos contato com a natureza. Tudo que tem na natureza foi feito por Criador para acalmar a sua mente. Então, passe mais tempo com o seu pet, com o seu bichinho de estimação, brincando. Tire tempo para observar os pássaros, para olhar paisagens, para ver um lindo pôr do sol. Quanto mais você fizer isso, mais a sua mente se acalma. Menos chance de você ter ansiedade, ou se você já tem, de ficar livre dela. Ouça músicas calmas, tranquilas, de instrumentos, né? Para que a sua mente se acalme. Faça algo como pintura, desenho. Essas coisas tendem a acalmar a mente. Eu até queria deixar uma tarefa de casa aqui para quem estiver aí assistindo. Pega um lápis e uma caneta e anote. Use os seus 5 sentidos, o máximo possível, essa semana, e faça um teste.
Depois vocês podem até me mandar, depois eu vou dar um número para vocês me mandam mensagem. Ó, Gisele, funcionou ou não, não funcionou, tá? Deem opinião lá. Como que é essa tarefinha? Vocês vão tentar sentir os cheiros à sua volta. Sinta o cheiro de uma flor, sinta o cheiro da pele do seu filho. Dá um cheiradinho no cangote do marido antes de dormir. Sinta os cheiros à sua volta. Do amaciante da roupa, dos perfumes dos colegas de trabalho. Atice o seu olfato. Quando você for comer, deixe tudo longe de você dos eletrônicos. Deguste a comida. Sinta os sabores. Se você está comendo a comidinha de alguém, será que tem alho aqui? É cebola, cheiro verde? Deixa eu sentir. Sinta o vento batendo no rosto. Abra a janela do carro, sinta o ventinho. Escute o canto dos pássaros enquanto você faça a sua caminhada. Tire o fone de ouvido. Ouça a natureza à sua volta. Escute o seu cônjuge. Escute o seu filho, a historinha que ele tem para contar lá da escola. Escute a gargalhada deles. Sinta o tato. Toque em coisas fofinhas. Sinta. Sinta a textura do cabelo do seu filho, o seu também. Faça um carinho em você mesmo. Sinta a pele nos braços do seu marido, da sua esposa. Pega seus filhinhos, dá aquele abraço bem apertado de 20 segundos, sabe? Onde o coração acalma. Aquele abraço apertado e espera. Gente, hoje a gente não usa mais os sentidos. Não usa. Você está sobrevivendo, não está vivendo mais. A gente está que nem aquelas pessoas vegetando no hospital. Vamos parar com isso. Vamos viver a vida que o Criador deu para gente, que ela é um presente. Depois vocês testam uma semana e vê se a ansiedade vai dar uma acalmada e me... Combinado? Vamos fazer o teste. Teste dos 5 sentidos, beleza? Mais importante ainda, um outro exercício para você se tornar aí o gerente da sua mente, tá bom? Sente todo dia com a sua Jaciane interna, sua Kelinha interna, sua Vanessinha interna lá, e tenha uma conversa com ela todo dia, de 10 a 15 minutos. Fala aí, minha amiga, como é que foi seu dia hoje? Por que você ficou com tanta raiva quando aquele moço falou aquilo para você? E por que você ficou com tanto medo quando lá no trânsito aconteceu tal coisa? Ei, por que você teve vontade de chorar quando aquela pessoa te falou essa frase? Me explica aí, de onde é que vem esse sentimento? O que você quer fazer com ele? Você quer continuar com ele aí dentro de você? Você acha que vale a pena guardar? Vamos botar para fora, né? Essa raiva aí só vai fazer mal para você. Fulano tá lá levando a vida dela, nem tá ligando. Vamos jogar fora? Ó, tá vendo essa lixeira aqui do lado? Joga fora. Destrói. Queima. Lá dentro da sua mente. Feche seus olhos. Respira bem fundo. Solta o ar devagar e vai conversando lá com a sua Kelinha interna, sua Fernandinha interna. E decide com ela o que você vai fazer com as emoções do dia. Menina, você viu que coisa boa que aconteceu com a gente? Vamos agradecer? Vamos. Sente a gratidão lá no profundo do seu coração por todas as coisas boas que aconteceram naquele dia. Seja grata pelo abraço que o filho deu pela manhã. Seja grato por aquele bolinho que o colega te deu de presente. Ah, mas sinta lá de dentro, gente, aquela gratidão que vem lá de dentro. Funciona, funciona. Testa uma semana, depois me conta. Vocês vão ver se vale a pena tirar esse tempinho para conversar com a sua pessoa interna ou não. Gente, a mente manda em você ou é você que manda na sua mente? Está na sua escolha, está no seu controle. Medicação não pode fazer isso. O terapeuta e o psicólogo não conseguem controlar a sua mente, é só você. E a ansiedade, ela só comanda aqui dentro, se você permitir. Então, vamos tomar as rédeas da nossa vida, da nossa mente. Você pode fazer isso. Só que é um exercício, tá? Por isso que eu falei, vamos fazer um exercício essa semana. É um exercício. E não adianta, terapia uma vez por semana só não funciona. Você tem que trazer ela para o teu dia a dia. Você tem que aplicar todo dia. Coloque frases pela casa terapêuticas para você se lembrar. Ouça músicas terapêuticas. Conte para os amigos o que você está aprendendo, o que está funcionando. Traga a terapia para o todo dia. Para a gente acalmar a mente.
todos os dias, porque coisa para acelerar a tua mente tem todo dia. Então, você tem que trazer coisas que acalmem todo dia para sua mente, para que funcione, para que você veja o resultado. Então, a gente precisa tirar um tempo para fazer essa gestão. Se você não consegue fazer isso todo dia, tira um dia por semana, anota lá até na agenda. Toda semana eu vou fazer a minha autoterapia. Vou sentar com a Jaciane interna aqui, vou ter uma conversa com ela. Vamos ver o que nós queremos guardar, o que a gente quer destruir. Vamos decidir aí, tomar as rédeas da minha mente. Eu vou ser o gerente da minha mente. Eu que vou mandar agora. Não é ela, não. Quando a raiva vier, eu vou falar: o que você quer me ensinar? Me ensinou, agora vai embora. Não precisa ficar aqui, não, que eu não preciso de você. Combinado? Vamos lá. Outra coisa perigosa, meus queridos, hiperconexão. O mundo nunca esteve tão hiperconectado quanto hoje em dia. Ah, Jaciane, isso é bom, que nem ó, hoje a gente colocou lá nos grupos, como a gente está hiperconectado, ó, divulgou para um monte de gente a live. É legal, faz bem? Depende. Se a gente souber usar. É uma faca de dois gumes, né? Se eu der uma faca para uma criança, ela pode se cortar. Se eu der uma faca bem afiada para um cozinheiro, ele vai fazer uma comida maravilhosa. Então, a gente precisa saber usar. Se a gente estiver hiperconectado, mas ao mesmo tempo solitário dentro de nós mesmos, a ansiedade vai só piorar. Por quê? Porque nós não fomos feitos para lidar sozinhos com os problemas. Os problemas foram feitos para ser divididos. Ah, não vou dividir o problema do outro, não. Gente, a gente foi feito para lidar com os problemas em grupo. Nós não fomos feitos para viver isolado. Para dividir lá com amigo, para dividir com o cônjuge, para dividir, às vezes, até com o filho, que tem problema que é deles. Eles também têm que lidar com isso. Quanto mais conectados fisicamente nós estamos, mais leve os problemas se tornam. Sabe aquele dia que você exagerou no mercado e veio cheio de sacola? Aí você encontrou lá o marido pelo meio do caminho, um amigo, e falou: ai, daqui que eu te ajudo. Ah, que alívio, não é? Ai, os dedinhos até agradecem. É isso que a gente está falando. Vamos aprender a dividir? Acha um amigo de confiança, desabafa. Aprende a conversar com o seu esposo. Esposo, aprende a ouvir. E o contrário também. Esposa, aprende a ouvir o seu marido. Não acha que ele é fraco quando ele quer conversar e falar. E se ele quiser chorar também. Chorar não é fraqueza. Chorar é para os fortes. Para aqueles que têm coragem de mostrar quem é por dentro. Então, vamos dividir. Vamos se conectar mais. Assim, hoje eu ajudo a Kelly com o problema dela, amanhã a Kelly ajuda a Vanessa ajuda a Fernanda, e assim a gente vai indo, todo mundo vai chegar junto no mesmo lugar. Agora, se a gente se abandona, a gente tem que lidar sozinho, aí é excesso de estresse, burnout, esgotamento mental. Uma amiga muito querida, recente, chegou ao ponto de estar numa estafa tão grande que ela teve amnésia. Gente, olha o absurdo que a gente está chegando. Imagine isso. Vamos se ajudar, vamos se acolher, vamos para terapia, pô, pelo amor de Deus. Terapia não é para quando já está nesse grau. Terapia é para todo mundo, é aprender a ser gerente da sua mente. É que nem hoje em dia não está tornando cada vez mais divulgado a gente se alimentar corretamente, né? A gente está indo atrás de informação, está aprendendo a comer direito, isso é legal, troca dica com amigo. Deveria ser assim com a terapia, gente. O emocional deveria ser um tema natural de se conversar, que nem sobre por que tem que comer direito. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre sentimento. Fala para o teu colega: ó, hoje eu estou com muita raiva, não sei por quê, mas ó, as coisas estão me deixando muito irritada. Então, vamos com calma hoje, beleza? Amanhã a gente conversa aí sobre assuntos mais sensíveis. Por que não? Por que não falar para a pessoa do teu lado: puxa, eu tô com tanto medo de fazer tal coisa, não sei, mas ai, eu me sinto que chega a me dar calafrio. Vamos dividir nossas emoções, vamos falar sobre elas. E depois a gente decide o que a gente quer continuar e o que a gente não. Mas precisa ser um tema mais falado, porque assim fica mais fácil de lidar. Tudo que é mais conversado fica mais leve. Combinado? Vamos falar mais sobre isso? Aproveita hoje, depois da live aí, fala com o teu cônjuge, fala com o teu filho. Filho, fale com a sua mãe. Liga para uma amiga, fala: eu tô a fim de falar hoje, pode me ouvir?
Ah, eu ouvi uma palestra lá, eu aprendi que a gente tem que dividir os problemas, eu quero conversar, tá bom? Assim vai ficando mais leve. A ansiedade não vai ter que ser um problema isolado dentro de você, que está explodindo, querendo te mostrar alguma coisa, e você está tentando fechar os olhos, que você não quer ver. Não, gente, a luzinha do carro acende, a gente olha, a gente não ignora, a gente não cala ela com medicação. A gente ouve. Então vamos ouvir o que o corpo está querendo dizer. Combinado? E a gente falou aí que tem a questão do que é herdado, né? E às vezes tem os traumas que a gente viveu. E agora? Trauma não dá para mudar. Aconteceu. É verdade. Né? Os traumas pioram muito, sobrecarregam muito e pode sim ser gatilho para as crises de ansiedade. A gente já tem ansiedade constante, mas sabe aquela crise? Ela veio por causa de um gatilho de um trauma, você sabia? Mas e agora? O que que eu faço com isso? Bem, gente, trauma, eu já até falei numa outra palestra, depois, se vocês quiserem mais informação, entrem em contato comigo, tá? Trauma tem comprovação científica que ele altera o seu DNA. É verdade. Então, a gente pode ter trauma que é nosso, que a gente viveu, a gente pode ter trauma das gerações anteriores, que são gatilhos que às vezes vêm de traumas de outras pessoas que estão na nossa genética, né? Os nossos pais, nossos avós. Mas e aí, já, se eu não consigo mudar meu DNA? Quem diz que não? Consegue sim, sabe por quê? A tua história alterou seu DNA até aqui, certo? Então, o que você faz na sua vida agora pode mudar o seu DNA para frente. Por exemplo, você sabia que se você tem pais que não fazem exercício e não comem direito, é muito mais difícil você fazer isso? Só que não quer dizer que você vai continuar comendo porcaria sem fazer exercício e não vai mudar, não é? Não, você fala, não, chega, eu quero mudar, e você se esforça e muda, não é assim? E quanto mais você fizer isso, seu esposo fizer isso, mais chance tem de você ter um filho que gosta de fazer isso. E o filho dele também, e o filho dele também. E a gente pode mudar não só a nossa história, mas das gerações à frente. Olha que incrível. Os traumas é a mesma coisa, gente. Ele vem até aqui, beleza, mas eu posso decidir o que eu quero para mim e para minha família daqui para frente. Eu posso mudar o meu DNA. Olha que incrível. Foi assim que você começou a comer melhor. Foi assim que você começou a desenvolver desejo de fazer exercício, o hábito. Então, se eu decidir isso por mim agora, eu posso fazer essa mudança virar uma mudança genética, uma programação para o teu cérebro, uma programação nova. Olha que gostoso. Bora se reprogramar, pessoal. Vamos lá. Tamo junto nessa, viu? Como que a gente faz isso? Criar novos hábitos de pensamento. Escolha o que você quer pensar. Vem aquele pensamento negativo, fala, não quero isso para mim, não quero. Vem aquele excesso de raiva, pergunta para ela, o que que você quer me ensinar? Ah, você quer me ensinar isso e isso? Beleza, vou aprender, vou gravar. Agora vai embora, minha filha, vai embora, que de raiva eu já cansei, vai? Que eu não quero ficar com ela, não. O marido falou uma coisa lá, disparou uma raiva aqui. Por quê? Por que eu fiquei com tanta raiva desse tom de voz que ele usou? Era o tom de voz que meu pai usava com a minha mãe. Olha só, eu ficava muito chateada, assustada atrás do sofá. Puxa, é isso que eu não gosto. Mas o meu marido não é o meu pai, e ele não faz isso sempre. Então eu posso ter paciência com ele. Hoje ele não teve um dia bom, né? Não preciso ficar com raiva. Briga da raiva, você me ensinou que eu não devo aceitar todo tipo de tratamento. Mas o meu marido não quis me magoar, então vai embora, minha filha, tá? Pode ir. Não quero ficar com raiva do meu marido. Vou lá, dou um beijo nele, pronto. Ó, que delícia. Bora exercitar? Vamos lá, gente. Vocês conseguem, viu? Conseguem sim. Vamos ser protagonistas da nossa história. Não vamos mais ser aquela vítima que só lamenta. Puxa, tive crise de ansiedade de novo. Ai, não aguento mais ansiedade. Não aguento mais dor de cabeça. Ai, que dor no meu. Chega. A vítima, ela existe do cérebro dentro do cérebro de todos nós, tá? E ela é uma programação cerebral para poupar energia. Então ela vai aparecer e reclamando mesmo. Aí você cala ela, você fala, não, fica quieto, porque eu não quero mais você falando, não. Eu quero ser a protagonista da minha história. O meu futuro está nas minhas mãos. A gente não precisa ficar se lamentando pela nossa história, nem com medo do nosso futuro. A gente tem que ser protagonista do nosso presente. Escolher o que eu quero para mim hoje. Porque assim eu escrevo um futuro melhor.
E eu respeito a minha história. Minha história me trouxe até aqui. Então, eu posso respeitar ela, né? Respeitando a minha história, eu alivio o passado. Me preparando para o futuro, eu alivio o futuro. Aí eu fico leve agora. Aí eu consigo ter tranquilidade para levar o presente e gerenciar as minhas emoções. Quando eu aprendo a gerenciar minhas emoções, quando o problema grande vier, eu vou estar mais leve para lidar com ele. Eu não vou ter uma crise. Eu vou estar mais tranquila para fazer isso. Então, vamos aprender a fazer essa higiene mental todo dia. Imagine que lá na porta da sua casa, quando você está chegando no serviço, tem um cesto bem grande de lixo lá, um incinerador para botar fogo, alguma coisa. Imagina lá que você instalou. Aí você chega, respira fundo e fala: o que eu quero deixar aqui na porta já, antes de entrar? Aquela discussão com o meu chefe. Não foi legal, não, não quero. Aquela fechada que eu levei no trânsito, vou jogar aqui também. Não quero, não. E aquele medo daquele projeto novo, daquela venda, vou jogar aqui também. Joga fora as emoções que você não quer. Destrói. E só entra em casa com o que é bom, com aquela gratidão, com aquela alegria de ver o sorriso do seu filho, aquele abraço que você quer dar no maridão, na tua esposa. Combinado? Vamos instalar aí. Já instala hoje à noite lá na porta, tá? Já prepara aí para amanhã, quando você chegar do serviço, você já tem coisa para. E, gente, não tente mais ser multitarefas, tá bom? Faça uma coisa por vez. Vou lavar a louça, vou lavar a louça. É isso que eu vou me concentrar agora. Só põe uma musiquinha tranquila. Eu vou dirigir, eu só vou dirigir. Não preciso ouvir um podcast, uma live, um livro. Não, só dirige. Escuta os cantinhos dos passos por onde você passar. Conversa com alguém que está do seu lado, dá carona para alguém. Vê o pôr do sol enquanto você volta do trabalho. Se concentra em uma coisa por vez. Quanto mais você tentar ser multitarefa, mais você vai acelerar seu cérebro. Tenha foco no que você vai fazer. Isso traz calma. O teu cérebro não foi feito para ser multitarefa. A gente foi feito para viver num paraíso lindo. Foi feito para fazer um monte de tarefa ao mesmo tempo, gente. A gente não foi... Nosso cérebro não foi feito para esse sistema que a gente está vivendo hoje. Então, acalma sua mente. E eu vou dar outra tarefinha para vocês. Anota aí. Toda manhã, quando você for tirar os pezinhos para fora da sua cama, você vai respirar bem fundo e vai falar assim: hoje eu vou errar. Eu não sei aonde, mas eu vou. Eu vou cometer vários erros hoje. Tá tudo bem. Porque errar faz parte do aprendizado e eu quero aprender muita coisa legal. Então eu vou errar. E quando você errar, você vai respirar bem fundo e vai falar assim para você mesmo: ó, errei, errei mesmo. E tá tudo bem. Errar é normal. Esse foi o meu de hoje, vou aprender com ele. Beleza. Combinado? Faz parte do teu crescimento, gente. Dentro da eternidade a gente vai errar. Porque errar é humano. Tá? Uma coisa que eu gosto de falar para os meus clientes: vocês acham que quando Jesus foi aprender com o pai dele a ser carpinteiro, ele pegou lá as ferramentas e pá, já fez lá uma roda perfeita? Claro. Ele errou muito para aprender. Jesus errava, vocês sabiam? Porque errar é humano. Errar faz parte mesmo da perfeição. Então, não ache que a gente não vai errar nunca mais quando a gente for perfeito. Não, errar é humano. Errar é o que nos ensina. Se a gente não errar, a gente não aprende. Então, aprenda com os seus erros. Isso vai trazer leveza para a sua vida e vai diminuir muito a ansiedade, a expectativa que você põe para você mesmo. Bem, então, leveza é a palavra-chave de hoje, tá? Vamos terminar aqui hoje com essa palavra. Leveza. Então, resumindo o que a gente falou hoje, o motivo da ansiedade existir é profundo. Vocês viram que é profundo? A solução é simples, só que o resultado está nas tuas mãos. Você vai escolher como sair dela. Você quer? Então, toma as rédeas da tua vida, seja o gerente da sua mente e aprenda a fazer uma faxina mental. Combinado? O tamanho do resultado vai ser o tamanho do seu esforço. A sua mente, o seu cérebro é uma coisa fantástica, incrível. E tem o poder, o controle sobre ele. Mas para isso tem que exercitar todo dia, tá? Coloca aí tarefinha para você, para o marido. Troca aí, ó, eu consegui fazer tal coisa hoje. E você? Conseguiu? Assim, um motivo ou outro, vocês vão ter resultados muito bacanas, tá? Obrigada, gente, por ter dado atenção aí durante esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser colocar dúvidas depois no chat,
Pode pôr que no final a gente responde, porque enquanto vai a palestra eu não consigo ler, mas depois eu... Jaciane, muito obrigada, maravilhoso, amei as dicas, eu tenho certeza que todo mundo aqui amou essa sessão de terapia, olha que delícia. Terapia em grupo. Mo- Terapia em grupo, um monte de exercício para a gente fazer. Muito obrigada. O pessoal pode colocar nas dúvidas de vocês aí no chat, ela vai dando uma olhadinha. Se der tempo, a gente responde. Se não, Jaciane, coloca seu telefone lá no chat, porque aí o pessoal entra em contato com você, tá bom? Uma delícia mesmo. Gente, que aula, né? A gente teve uma aula aqui muito deliciosa de como controlar a nossa ansiedade. Mas vocês foram convidados aqui também para conhecer o projeto de saúde que vai ajudar nesse caminho desse controle da ansiedade. A gente tinha uma convidada, infelizmente está chovendo num monte de lugar do Brasil. E lá onde ela está chovendo está um temporal, acabou a energia, estourou o transmissor lá e ela falou: Josi, eu não tenho internet, estou só com os dados aqui do telefone. Então, se alguém aí no Zoom teve alguma melhora com o projeto com respeito à ansiedade, fica à vontade, que daqui a pouquinho você pode levantar sua mãozinha e dar o seu depoimento. Ali no Zoom, a Vanusa falou que há 3 meses ela não tem mais crises de ansiedade nem de fibromialgia, porque está usando esse projeto. Mas que projeto é esse, Josi? Você viu que a Jaciane falou da gente estar com a mente bem limpa, né? Isso vai ajudar muito a gente no controle da nossa vida. Mas você sabia também que a nossa mente, nosso cérebro, ele precisa estar muito bem oxigenado. E como que a gente consegue isso? Você foi convidado para conhecer esse projeto maravilhoso de saúde. Eu vou, de forma bem breve, mostrar aqui para você que projeto é esse, que vai mudar a sua vida e a da sua família. Eu vou remover o meu destaque aqui para ficar só Lucy, para eu compartilhar com você tudo sobre, tudo não, pelo menos vou tentar simplificar aqui a respeito desse projeto, tá bom? Esse é um projeto de saúde da família, ou seja, sua família inteira vai se beneficiar dele. E como foi que esse projeto foi, Neto? Já já que eu te chamo, tá bom? E como foi que esse projeto foi idealizado? Muito bem, nós sabemos que a alimentação, no decorrer de toda a nossa vida, ela mudou muito. Quando nós éramos pequenininhos, a nossa alimentação era o arroz com feijão, aquela saladinha. Hoje, por conta da correria do dia a dia, essa vida agitada que a gente não tem tempo para fazer aquilo que a terapeuta falou, sentar, saborear o alimento. A gente não tem tempo para isso, mas deveria. Porque quando a gente não faz isso, a nossa alimentação ela está carregada de quê? De gordura, de sódio, de álcool, do pior alimento já inventado, que é o refrigerante. E mesmo quando você se senta com a sua família para fazer uma refeição mais saudável, balanceada, muitas vezes, e na maioria das vezes, a nossa alimentação ela está carregada de agrotóxicos, de hormônio, e tudo isso faz com que aconteça duas coisas no nosso organismo. E todos os pesquisadores são unânimes a respeito dos dois principais causadores de doença hoje. O primeiro deles é a acidez. Quando a gente nasce, a gente tem um corpo limpinho, alcalino. Conforme a gente vai crescendo, vai misturando essa alimentação errada, o estresse, a poluição, junta tudo isso, aumenta a acidez no nosso corpo e o excesso de radicais livres. Mas o que isso quer dizer? Com respeito à acidez, já lá em 1931, o doutor Otto, ele descobriu que o câncer hoje, antigamente o câncer era uma doença que as pessoas não queriam nem pronunciar mais, não queriam nem falar nesse nome câncer. Falava CA, inventava alguma coisa, aquela doença feia. Hoje não. Hoje está tão comum o câncer, que existem até hospitais do câncer. E o câncer, assim como todos os tumores, eles se alimentam de quê? De um sangue ácido e sem oxigênio, de tecido ácido. Então, a gente está descobrindo aqui a causa primária dos tumores, do câncer. E junta a isso o excesso de radicais livres. Gente, o radical livre, ele é do bem.
quando ele está controlado, na quantidade certa. Ele é responsável pela imunidade, a cicatrização, a apoptose, que é aquela troca normal da nossa célula. Morre uma, nasce outra. Mas quando está em excesso, o que acontece? O envelhecimento precoce. E não é só externamente, você olhar para uma pessoa até jovem, com aquela aparência de velho, a pele enrugada, os nossos órgãos estão envelhecendo mais cedo. Além da mutação genética, que também está ligada ao câncer, mais de 100 patologias está ligada ao excesso de radicais livres. Então, se eu sei a causa primária das doenças, que é a acidez em excesso e o excesso de radicais livres, o que é que eu preciso fazer? Diminuir isso aí. Mas como? Indo lá na raiz dos problemas. Você sabia que seu corpo é 70% água? Nesse mundo globalizado, cheio de informação, isso a gente sabe. O nosso corpo é 70% água, em média. Mas você já viu, você já foi alguma vez no médico da água? Aqui não tem. No Brasil não tem médicos da água. Já existem em países de primeiro mundo um médico especialista na água que a gente tem no nosso corpo, mas aqui deveria ter, sabe por quê? Se você pega um aquário do jeito que está aqui, com água suja, ou seja, ácida, sem oxigênio, e você joga um peixinho ali dentro, o que, que vai acontecer? Ele vai sufocar e ele vai morrer. O peixinho, ele precisa de uma água limpa, oxigenada, para ele sobreviver. E assim é o nosso organismo. Imagine que o seu organismo seja um grande aquário, e esse aquário está sujo, ácido, sem oxigênio, e os seus órgãos estão nadando dentro desse aquário. Imagina como estão os seus órgãos. Ou seja, a gente precisa dar atenção à hidratação do nosso organismo. Assim como a alimentação, como Jaciane falou, as pessoas estão mais ligadas na questão da alimentação. A água, ela é importantíssima, porque existe água que hidrata e existe água que não hidrata. E independente do problema de saúde que você tenha, do tratamento que você faça, quando você está com o corpo limpo, qualquer tratamento que você fizer, ele vai ter um resultado muito mais rápido. Aqui tem uma representação bem simples do que acontece aí dentro do teu corpo. A nossa célula, ela tem uma entrada bem pequenininha, e é por essa entrada que a água deveria entrar e levar os nutrientes para manter o nosso corpo saudável, vivo, hidratado. Ele vai levar o que lá para dentro? Deveria levar os nutrientes, o hidrogênio, o oxigênio, limpar a sujeira que tem lá na célula. Mas independente da água que você tenha em casa, se você tem um filtro daqueles top, se você tem um filtro de barro, não importa. A água que foi feita para estar em movimento, quando ela para dentro do teu filtro, lá na tua caixa d'água, ela naturalmente cria cachinhos, que a ciência chama de cluster. A água, Deus não fez ela para ficar parada, fez para ela estar em movimento. Lá na nascente, você vê como você já viu uma água na nascente, ela jorra, ela está viva e ela está ali em contato constante com o leito do rio, ou seja, ela está em contato com as rochas, com minerais. Aquela água é viva. Mas a água que está na nossa caixa d'água, nos canos que chega lá na nossa casa, ela está parada. E aí o que acontece? Olha aí, ela não consegue entrar na tua célula. A tua hidratação, ela passa a ser parcial. É por isso que, às vezes, quando você procura um médico, em especial da área mais natural, naturopata, ele vai dizer o que para você? Você está desidratado. E você fala, mas eu tomo um monte de água, eu tomo muita água. Mas a água não está fazendo o papel dela, sabe por quê? Ela está pesada. É uma água que não está conseguindo fazer o papel dela. Esse projeto ao qual você foi convidado hoje para conhecer, que vai te ajudar nessa questão da ansiedade, por quê? Porque vai oxigenar mais o teu cérebro. Esse projeto ele vai pegar esses cachinhos e quebrar, vai fazer com que a água volte a estar naquele estado bem levinho, igual lá na bica, vai separar esses clusters e aí sim, ele vai conseguir entrar na tua célula, te hidratar, vai conseguir levar os minerais que o seu corpo precisa. Mas aí você fala, uai, Josi, como assim?
Como assim, se a água que eu faço uso, ela vem lá da companhia de tratamento de água? A única coisa que eles colocam lá é cloro, flúor. Pensando nisso, essa empresa com 20 anos no mercado, o que ela fez? Além de trazer para nós uma água extremamente leve, ela acrescentou a essa água os dois principais minerais que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa de todos os minerais, mas em especial esses dois. Por quê? O cálcio, ele está presente na tua pele, no teu cabelo, nos teus dentes, nos teus ossos, no teu sangue. Então, você precisa de cálcio. Mas, às vezes, você vai fazer uma reposição de cálcio e o cálcio vai parar onde não deve, lá na parede das artérias, nos rins. Então, aqui entra o magnésio. O magnésio, ele escaneia o teu organismo e fala, aqui precisa de cálcio, aqui não precisa. Aqui onde não precisa, tem excesso, ele tira. Onde está em falta, lá na onde está, você está lá com dor por conta da artrite, da artrose, da osteoporose, da osteopenia, o magnésio vai pegar o cálcio e colocar lá onde precisa. E por que que ele consegue fazer isso? Porque ele deixou de estar na forma bruta, ele está aqui em forma de hidróxidos alcalinos. Depois que a água passa por uma hidrólise, é separada essa molécula, quando acrescenta os minerais, é formado os hidróxidos alcalinos, que é a forma mais pura, mais absorvível desses minerais que tem. Você não vai ter excesso de cálcio, nem falta de cálcio, nem excesso de magnésio, nem falta de magnésio no seu organismo. E quando isso acontecer, vai alcalinizar o seu sangue. Lembra lá do sangue ácido, que é o alimento do câncer? Se o seu corpo está alcalino, o seu sangue está alcalino, o câncer não tem alimento, então ele morre. E lembra do excesso de radicais livres? Quando acontece essa hidrólise, vai sobrar um íon de hidrogênio aqui, que vai se juntar com aquele radical livre que está ali, ó, passeando no seu corpo, te fazendo mal, e vai virar o que? H2O, vai virar água, vai ser eliminado do seu organismo através da urina, do suor. Então, esse projeto vai devolver para você a saúde que você precisa. E é aqui que você vai conhecer ele. Esse é o silocimol e o top H+. O silocimol, ele é feito com ímãs orientados, que vão fazer aquela hidrólise na água, deixar a água 6 vezes mais leve. E esse verdinho é o top H+, que vai liberar os minerais na tua água, para deixar ela mineralizada com os minerais que o seu corpo mais precisa. Ele consegue mineralizar 20 litros de água, por isso que lá no início a gente disse um projeto de saúde da família, porque não vai beneficiar só você, vai beneficiar sua família toda. Então, problemas como diabetes, hipertensão, artrite, artrose, insônia, intestino preso, todos esses problemas serão controlados. Lembre, olha, não é cura. O controle desses problemas através de uma água de qualidade que você vai colocar lá para a sua família. E a partir do momento que vocês tomam essa água, o que vai acontecer? Vai alcalinizar o seu sangue, aumentar a massa mineral óssea, aumentar a oxigenação sanguínea. Então, aquela pessoa que sofre lá com a labirintite, o Alzheimer, que precisa muito de um cérebro bem oxigenado, a neutralização dos radicais livres, ou seja, tratando, controlando os problemas lá na raiz dele, e a desintoxicação do seu corpo, tudo isso através desse projeto. Aqui tem o exemplo de uma pessoa que sofre de trombose. Trombose é uma doença, né, de circulação, um problema circulatório muito sério. Essa foto, gente, eu tirei um print de um vídeo. Vocês não têm noção como estava a perna desse senhor. Muito pior do que vocês estão vendo aqui na foto. E depois do uso correto do projeto, olha como está a perna dele hoje. Essa garotinha, ela sofre de bulhose. A gente tem um vídeo dessa menininha, ela mora lá no Maranhão. Imagine o sofrimento dela com essas feridinhas que colavam os dedinhos dela um no outro. E depois do uso do projeto, olha como está a pele dela hoje.
até o cabelinho dela melhorou. E até os bichinhos de estimação têm melhor. Esse cachorrinho é de uma amiga nossa, da Delvita. Ela viajou, quando ela voltou, o cachorrinho dela estava desse jeito, com o olhinho dodói. E ela foi lá, deu água para esse cachorrinho, colocou a água limpa, já bem filtradinha, e já mineralizada e magnetizada no olhinho do cachorro, e olha depois como ficou. Então, até os bichinhos de estimação, eles são beneficiados com esse projeto. E a praticidade dele, você não vai mudar sua rotina em nada. Você vai fazer o que você já faz, tomar água. Então, você vai poder colocar esse projeto numa garrafinha, porque tem a versão mini, você pode colocar no filtro que você tem aí na sua casa, ainda que seja lacrado, porque existe o adaptador. Se você não tem um filtro, fale com a pessoa que te convidou. Além do projeto, ela pode te fornecer um filtro de qualidade. Se não, você tem um filtro de barro, tá tudo bem, coloca lá no filtro de barro, ou até numa jarra d'água. O importante é você fazer uso do projeto. Quando você começar a oferecer dessa água para o seu organismo, você vai estar fazendo um carinho, como Jaciane falou, faça um carinho no seu corpo, dê a ele coisas saudáveis. E olha, uma água de qualidade, gente, não tem preço. Então, aproveita essa oportunidade para você, para sua família, dê mais qualidade de vida para você e para sua família por meio de uma água de qualidade, ok? Eu tentei ser o mais breve possível por causa do nosso tempo, né? Então, eu espero que tenha ficado, né, mais ou menos explicado. Eu sei que vai gerar dúvidas, mas procura a pessoa que convidou você. Ela vai tirar suas dúvidas. Se ela não souber responder, ela vai trazer pessoas para responder. Se você tiver alguma dúvida agora, eu, Jaciane, a gente vai tentar responder aqui pelo menos umas duas perguntas. E se você quiser dizer, né, como esse projeto ajudou você, ó, vai ser muito bem-vindo o seu depoimento, tá bom? Pode colocar também lá no YouTube. Eu estou vendo aqui, né, que o da Vanusa eu peguei lá. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta ou quer dar algum depoimento sobre como teve melhoras, não necessariamente com respeito à questão da ansiedade, né? Mas se for sobre a ansiedade, melhor ainda. Antes de eu chamar a Ernilene, eu quero falar para vocês que eu tinha problema muito sério de ansiedade e depressão. E quando eu comecei a fazer uso desse projeto, mudou muita coisa na minha vida, na vida aqui da minha família. Não só com respeito às dores. Eu nem me apresentei, meu nome é Josi, eu sou da área da saúde há mais de 20 anos e estou nesse projeto há pouco mais de 3 anos. Fez 3 anos agora em outubro. E esse projeto mudou a minha vida e a vida do meu marido, da minha família. Trouxe saúde e qualidade de vida para nós. Por isso que a gente fala com tanto gosto, com tanta alegria de levar esse projeto incrível para todas as famílias, que é o sonho do idealizador desse projeto, que é o seu Carlos Henrique, o dono da Timor. Liga seu áudio, por favor, Ernilene. Você tem uma dúvida, tem um depoimento? Pode falar. Josi, Oi, Boa noite. oi, Josi, boa tá... noite. Tô ouvindo, pode falar. É que é a tem alguém aí Jaqueline. querendo falar. Eu só queria responder aqui rapidinho Ah, sim. Deixa uma eu te pergunta que foi colocar feita aqui. aqui no chat. Ah, sim, Rapidinho. pode falar. Alguém perguntou aqui se ansiedade e depressão é a mesma coisa. Aí só queria esclarecer, tá? Ah, Não é. sim, tá bom. Ansiedade é um traço de personalidade. A depressão, ela é uma doença clínica. Ela é uma falta de química no cérebro. Então, precisa mesmo a pessoa entrar com a medicação para poder repor, né, esse hormônio, essa química que está faltando, porque por algum motivo o corpo da pessoa não está produzindo. Aí entra com a medicação. Aí, enquanto esse corpo dessa pessoa equilibra com a medicação, aí ela vai atrás de entender por que que o corpo dela parou de produzir, né? Esse hormônio, essa química, para que um dia, se ela conseguir descobrir o porquê e ir atrás com a parte terapêutica, né? Entender o que que o corpo dela não está produzindo, aí ela pode, com o tempo, com o auxílio de um médico, também parar a medicação. Mas ela é diferente, tá? A ansiedade, ela é um traço de personalidade,
que a pessoa precisa equilibrar ela achar a chave. A depressão não, ela precisa mesmo da medicação química, porque o corpo dela não está produzindo. Aproveitando o gancho aí, Jaciane, uma pessoa perguntou sobre a síndrome do pânico. Ela entra em que lugar aí? Ela entra também na parte da ansiedade, né? Ela é uma doença também que é na mente. Só que ela é mais profunda, porque, digamos assim, se não cuida da ansiedade, ela vai ultrapassar o patamar da ansiedade, chegar na crise do pânico, no burnout, por assim por diante, entende? Então, os Uhum. sintomas são mais gritantes. A pessoa chega ao ponto de perder o equilíbrio da mente. Ela perde o controle da mente dela. Tanta informação que chega ali que ela chega ao ponto de achar que vai morrer, né? O sintoma físico é muito forte. Mas também é nesse rumo da ansiedade, só que é um patamar mais elevado. Isso. Obrigada, Jaciane. Gente, esse projeto, ele ajuda na questão do sono. Você viu a Jaciane falando que quando a pessoa tem uma noite de sono tranquila, melhora muita coisa na vida dela. Então, esse projeto, ele está ali, ó, ligado aos neurotransmissores que são responsáveis por um sono de qualidade. Então, quando você... É claro que é um conjunto. Jaciane já vai deixar o telefone dela aí para que vocês entrem em contato. Terapia é igual você cuidar de qualquer parte do seu corpo. Você cuida da cabeça, você cuida do coração, você cuida do pé, você cuida da barriga, você tem cuidado emocional também. E é aí que entra o papel dos terapeutas. Pode falar, ô Irnilene. Obrigada, viu, Jaciane? Oi, boa noite. Muito interessante a Boa palestra, noite. viu? Obrigada. É, deu para observar, né, que, como você disse, é um conjunto, né? Mas o interessante é que esse projeto ele é tão bom na vida da gente que, no meu caso, há muito tempo eu não preciso mais nem do midazolam nem do clonazepam. E o que me ajudou ultimamente também, que vai continuar me ajudando, infelizmente está em falta no momento, né? É o Bom Sono da Timol, o chá. Muito bom, viu, gente? É recomendável, além de usar o projeto. Então, eu Maravilha. fico muito feliz, né? Porque os sintomas que eu tinha muito forte de ansiedade, né? Pulsação no coração, aquela coisa de estar com falta de ar, diminuiu bastante desde quando eu comecei a fazer o uso da água magnetizada. Então, eu só tenho a agradecer, né, a esse projeto. Helene, muito obrigada, viu? E de fato, você tem razão. Quando a gente começa a fazer uso desse projeto, gente, não é que você vai começar a fazer uso do projeto e vai sair parando de tomar os remédios que você está tomando, não. Quem tira remédio é o médico. Você está tomando a sua medicação, mas é claro que, por exemplo, na questão da enxaqueca, se a pessoa toma medicação quando ela está em crise de enxaqueca e o projeto controlou, ela não tem mais crise, para que ela vai tomar remédio? Mas isso não se aplica, por exemplo, aos remédios da ansiedade, que normalmente são remédios controlados, tem remédios que precisam de um desmame, remédios para hipertensão, enfim. Quem vai tirar a medicação é o seu médico. A Sandra colocou aqui, olha, meu sono melhorou muito, tinha uma insônia terrível. Tem apenas 35 dias que estou tomando a água. Parabéns, viu, Sandra? Maravilhoso mesmo esse projeto. Melhorou muito a questão do meu sono também. Às vezes eu estava trabalhando com as meninas, eu pedia licença, porque até controlar tá arrumando a casa, né? O projeto, a gente diz que ele faz uma faxina no corpo, tira tudo do lugar, depois ele põe no lugar de novo. Então, às vezes eu parava ali, dá licença que eu vou dormir um pouquinho, e era um sono muito gostoso. Não é aquele sono agitado, é aquele sono muito bom, aquele sono muito gostoso. Então é isso, Jaciane, muito obrigada, viu? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa a gente ter passado aí 8 minutos do nosso tempo, tá bom? Minha área é farmácia, por incrível que pareça. Lucimara, minha área de atuação era farmácia, porque agora eu estou nesse projeto de saúde que eu quero é tirar as pessoas de dentro de farmácia, não fazer elas fazerem uso, mas a minha área era farmácia, tá bom? Muito obrigada, Luci, muito obrigada, Fernanda, as meninas que ajudaram aí no Zoom também, a Kelly, a Vanessa.
Muito obrigada a todos vocês, a vocês que estão aí no YouTube, muito obrigada pela presença de vocês. Procura a pessoa que convidou vocês. Esses dois projetos aqui, olha, o Silocimol e o Top H+, não vende em redes sociais por aí, em redes sociais não, em plataformas de venda, de leilão, como Mercado Livre, Magazine Luiza, né, esses locais, a Timol não autoriza a venda por ali. Por quê? Porque vai ser feito